Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Discipulando Minha Filha Adolescente com Maria Eduarda. Gente, ela ainda não está muito recuperada, né? Ela está com bastante tosse. Ela vai tentar ficar quietinha aqui e participar do jeitinho dela, tá? Então, tenham paciência com ela, ela não está muito bem. Tá um pouquinho, até tá um pouquinho quente, tadinha. Mas ela concordou em fazer esse devocional aqui comigo e vamos gravar então. Hoje, Maria, o nosso tema é autoridade. Ontem eu coloquei você para assistir um trechinho de um documentário muito legal, né? Falando sobre a geração Millennium, que eles são muito sem autoridade, eles não querem respeitar autoridade nenhuma. E aí, hoje a gente vai ver que a autoridade é bíblica, a autoridade vem de Deus. Então vamos lá. A Bíblia, ela começa e termina com esse tema da autoridade, sabia? Em Gênesis, houve o quê? Quando Deus falou que não era para comer daquele fruto, Deus deu uma ordem só para o homem. Só tinha uma regra naquela época, uma regra. E ele não conseguiu cumprir, né? Para você ver. E aí, então, qual foi a estratégia de Satanás? Foi questionar a autoridade de Deus ali. Quando o inimigo ele perguntou assim: quem que disse? Deus disse isso mesmo? Deus disse isso mesmo, que se você comer você vai morrer? Certamente que você não vai morrer. Então ele enganou a mulher ali, tentando questionar a autoridade de Deus. E em Apocalipse também nós vamos ver que a Bíblia vai terminar com a autoridade. Por quê? Porque o anticristo virá e se declarará como Deus. Então o que ele quer? Ele quer ser a autoridade máxima no fim dos tempos. Então a gente percebe que a Bíblia começa e termina com a questão da autoridade. Então a autoridade é algo muito sério, muito importante. E a questão mais importante da nossa vida é: Deus é a autoridade máxima da sua vida? Porque se você me disser que sim, Deus tem regras para ser cumprida. Deus tem regras e se você quer colocar Deus como a autoridade máxima da sua vida, você tem que cumprir as regras dele. E uma das regras que ele coloca, principalmente para os filhos, é que você respeite a autoridade da sua mãe e do seu pai, porque toda autoridade é instituída por Deus. E a gente vai ler onde é que isso está escrito. Está escrito em Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, toda autoridade, seja dentro de casa com os seus pais, seja na escola, no trabalho, então todos nós temos autoridade. E a geração atual, ela odeia a autoridade. Por quê? Porque ela quer ser a própria autoridade. Eles desprezam qualquer autoridade, eles querem questionar, mas isso é contrário à Bíblia. Porque toda autoridade deriva e retorna a Deus. Foi Deus que estabeleceu a autoridade, né? Deus é a autoridade suprema e ele estabeleceu meios de autoridade abaixo dele. Se você rejeita a ideia de autoridade, você está rejeitando o próprio Deus. E as pessoas, elas não querem a autoridade, porque isso está refletindo o pecado no coração delas. Elas querem se rebelar. E a rebelião, a rebeldia, ela foi um dos primeiros pecados também, porque foi o Satanás lá no céu, ele era um anjo e ele se rebelou contra Deus. Então ele quis ser maior que Deus. Isso é um problema de quê? De autoridade. Só que aí tá. Então as pessoas, elas querem ser sua própria autoridade, mas elas não são. Sabe por quê? Porque elas têm controle do dia que elas vão morrer, por exemplo? Não. Ninguém tem controle do dia que vai morrer. Então elas não são a autoridade suprema da vida delas. A autoridade suprema da vida delas é Deus. Deus é a autoridade maior e dele derivam as outras autoridades. Então, o único que tem autoridade é Deus. E se a gente, sabendo disso, a gente tem que respeitar os mandamentos que ele ordenou. O primeiro mandamento que ele ordenou para os filhos em especial está em Efésios 6:1, que diz, vamos lá ler, em Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, Deus está mandando os filhos obedecerem. Isso, a obediência é uma submissão. Quando Deus manda você obedecer aos seus pais, ele está falando para os pais só mandar por mandar no filho? Não. Ele sabe que os pais querem o que para o filho? Bem. O melhor, querem o bem do filho. Então, é uma forma de proteção. Essa autoridade que Deus coloca nos pais, eu não tenho autoridade em mim mesma. Quem me deu essa autoridade foi Deus. Deus me deu essa autoridade para cuidar de você, para que você vá bem na vida. E é um mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Então, quando você aprende a obedecer a sua mãe, você está se submetendo à sua mãe, você está honrando a Deus.
você está se submetendo a Deus, porque Deus está aqui em cima. E aí ele dá essa autoridade aos pais, e aí vem os filhos. Então, os filhos se submetendo aos pais, os filhos vão estar se submetendo a Deus. Você entende essa hierarquia? Então, você não tem que me obedecer só por mim. Você está me obedecendo porque é mandamento de Deus. E se você não aprende a obedecer seus pais, você nunca vai aprender a obedecer a Deus. Você vai já estar desobedecendo, porque se isso é um mandamento e você não obedece seus pais, você não se submete a eles, você já está desobedecendo e desagradando a Deus. E o nosso propósito aqui na Terra é agradar a Deus. Se você reconhece que Deus é a autoridade da sua vida, você vai querer agradar Ele, você vai querer fazer a vontade dEle, você vai querer cumprir os mandamentos que Ele ordenou para você. Então siga os mandamentos de Deus e viva para agradá-lo, porque é nisso que você vai encontrar propósito, é nisso que você vai encontrar felicidade. Então, Maria, Deus é a autoridade máxima e embaixo dele vem as autoridades que ele colocou sobre a sua vida, que são o quê? Pais, professores, pastores, os governos. Então, quando você honra essas pessoas, você está honrando o próprio Deus que colocou elas ali. Toda a autoridade vem dele, como nós vimos em Romanos. E Deus se agrada quando você se submete às autoridades. Os filhos se submetem aos pais, os alunos se submetem aos professores, os cidadãos se submetem às leis, o empregado se submete ao patrão, a esposa se submete ao marido e todos nós nos submetemos a Deus. Então todo mundo tem que se submeter a alguém na nossa vida. A gente não é a autoridade máxima da nossa vida. E até Jesus se submeteu, sabia? Na verdade, Jesus foi o maior exemplo de submissão. Ele despiu-se da sua glória para vir como homem morrer por nós. E lá na Bíblia ele falou, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em Lucas 22:42 ele disse isso. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque naquele momento em que ele era homem, você acha que era a vontade dele morrer na cruz? Não. Mas ele se submeteu à vontade do Pai. E ele obedeceu, foi obediente. E graças a essa submissão, a essa obediência, nós fomos resgatados do pecado e podemos ir morar no céu com ele. Então, olha a importância da submissão. Jesus, ele fez a submissão mais difícil. Foi se entregar por nós, sendo sem pecado nenhum. Morreu daquela forma humilhante, daquela forma muito dolorosa na cruz por nós. Então, olha que exemplo ele nos deixa, para que nós sejamos também submissos às autoridades da nossa vida, porque isso traz recompensa. E a submissão não é fraqueza, ela é sabedoria. É você ter discernimento espiritual para reconhecer quando alguém foi colocado por Deus na sua vida para ter autoridade sobre ela. Então, a verdadeira força, ela está na obediência, não na rebeldia. A rebeldia é um pecado muito sério contra Deus. A rebeldia desagrada a Deus e nos afasta da bênção. Já a obediência nos mantém debaixo da cobertura e da graça de Deus. Então, se você obedece seus pais, você está debaixo de uma cobertura de Deus. Você está debaixo da proteção de Deus. Então, quando você é rebelde, quando você desobedece, você está desperdiçando um cuidado de Deus com você. Você está se voltando contra Deus e trazendo mal para a sua vida. Deus quer que você obedeça a seus pais porque eles vão te proteger, eles vão formar seu caráter. São as pessoas que mais querem o seu bem. A gente já falou sobre isso. Então, para finalizar, a autoridade é divina, a autoridade vem de Deus, toda a autoridade que Ele coloca na sua vida vem dEle e você deve se submeter, porque isso é bíblico, tá bom? E porque isso agrada a Deus. Então, esse foi o nosso Discipulando Minha Filha Adolescente. Espero que vocês tenham gostado. E deixe um comentário aqui, o que você aprendeu comigo hoje. E se inscreve, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.